Isaías 43, verso 13 diz assim: desde os dias mais antigos eu sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Amém? Que somente até esse texto aqui. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, neste momento, Pai, nós estamos diante da Sua palavra. Nós oramos para que ela venha encontrar em cada coração um lugar onde possa frutificar, onde ela possa desenvolver e cumprir os seus propósitos, para a qual ela nessa noite está sendo enviada aqui neste lugar. Que a Tua palavra alcance corações e que sejamos transformados pela Sua palavra, edificados e fortalecidos em Ti, Senhor. É o que nós queremos e buscamos todos os dias, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, nessa noite eu quero estar compartilhando sobre o modo de Deus agir. Às vezes nós fazemos propósito diante de Deus, nós oramos, nós buscamos o Senhor, pedimos respostas, nós fazemos atos proféticos, fazemos tantas coisas em busca de uma resposta de Deus, de um agir dele na nossa vida. Só que existe momento que a gente se depara com a realidade que Deus não deu aquela resposta que a gente queria, e Deus não resolveu do jeito que a gente queria, aquela porta não abriu. E o que se faz nesse momento? Deus falhou conosco? Ou nós não soubemos pedir, ou pedimos mal e não recebemos? Por que será que Deus não respondeu? Por que será que Deus faz assim? É que na verdade, muitas vezes, não sei se você já viu, ou quem sabe você já viveu essa experiência, da gente querer direcionar a maneira de Deus nos dar a resposta. Às vezes nós apresentamos a Deus nossos pedidos e pedimos: Senhor, é assim que nós queremos. Senhor, faça assim, desse jeito, dessa maneira. Muitas vezes nós temos a tendência de direcionar a maneira que queremos que Deus haja, que Deus faça. E às vezes nós até insistimos muito, e às vezes ficamos até tristes, muitos até esmorecem na sua fé, porque não veio aquela resposta. Porque, Senhor, tinha que ser assim, tinha que ser desse jeito, precisava ser dessa forma. Mas, como diz o texto, quem é que pode direcionar o que Deus vai fazer? Quem é que pode dar conselhos para Deus? Quem é que dá a maneira dele agir? Então nós entendemos que muitos às vezes tentam condicionar, muitos tentam direcionar, outros até mesmo como que coloca assim diante de Deus uma obrigação de Deus dar aquela resposta. Nós queremos exigir que Deus faça exatamente aquilo que a gente quer que seja feito, mas nós não temos como fazer isso, porque Ele é Deus, Ele é o Criador, e Ele que sabe o que nós precisamos, Ele que sabe como resolver as nossas causas, Ele que tem as respostas para a nossa vida. Então muito menos podemos impedir, como diz o texto que foi lido, né? Não podemos condicionar, não podemos direcionar, não podemos padronizar a forma de Deus responder, de Deus agir, e muito menos podemos impedir que Ele faça o que é preciso que seja feito, aos olhos dEle, da vontade dEle. Porque até orar muitas vezes para Deus não fazer algo, às vezes nós nos vemos pedindo ao Senhor: Senhor, não permita que isso aconteça, não deixe isso acontecer, não deixa, e colocamos diante de Deus como se Deus tivesse a obrigação de dar para a gente aquela resposta, né? E não é assim que funciona. Deus tem um modo dele agir, Deus tem a maneira dele fazer as coisas acontecer, e o tema dessa noite é o modo de Deus agir. E nós podemos dizer logo para vocês que não é como a gente quer, não é como eu desejo, não é como eu quero. Isaías nos fala sobre isso: agindo eu, quem impedirá? Não podemos padronizar, e nós erramos muito quando nós fazemos assim, quando nós tentamos limitar Deus na sua maneira. E até mesmo se nós formos olhar para
para a Escritura, para a Bíblia, para a Bíblia Sagrada, nós vamos descobrir que até milagres que Jesus fez, embora o milagre foi o mesmo, mas a maneira de realizar foi diferente. Eu quero passar com vocês alguns textos, algum momento, refletir sobre o modo de Deus agir é diferente daquilo que a pessoa quer, e é diferente de pessoa para pessoa. A maneira de Deus agir na minha vida é diferente do agir dele na sua vida. A maneira de Deus responder a oração de alguém não quer dizer que Deus vai ter que responder do mesmo jeito para aquela outra pessoa. Então Deus nos trata como pessoas individuais. Para cada situação Ele tem uma maneira de agir, para cada oração Ele tem a sua resposta, e cada pessoa tem a sua particularidade. E Ele, como Deus, sabe como tratar com cada um individualmente, e nós podemos observar isso na sua palavra. E nós vamos ler hoje 4 milagres que Jesus fez, mas de maneira diferente. Foi o que? A cura de cegos. A cura de cegos. Cura de cegos. É diferente de pessoa para pessoa. Então nós podemos entender que o nosso Deus é imprevisível. Deus não está condicionado a dar sempre e fazer sempre as coisas do mesmo jeito. E Ele diz que eu estou fazendo coisa nova. Então Deus está sempre fazendo algo novo, de uma maneira diferente. E Deus age assim. Eu quero ler com vocês alguns textos. Eu não sei se vai dar tempo, eu acredito que dá, vai dar tempo sim. Primeiramente, Marcos, no capítulo 10, 51 e 52. A gente vai ler para depois a gente seguir os tópicos aqui. Marcos capítulo 10, 51 e 52. É o primeiro texto que eu quero estar lendo e meditando com os irmãos. Livro de Marcos, capítulo 10, 51 e 52. Esse texto fala do cego Bartimeu. 51 diz assim: o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. E verso 52, Jesus disse: vá. Disse Jesus: a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Como foi que esse milagre aconteceu? Jesus disse palavras. Ele lançou a palavra. E aquela palavra gerou o milagre que Bartimeu precisava. Essa é uma das maneiras de Deus agir. Quando Ele quer, Ele age pela palavra. Basta uma palavra, porque tudo acontece. O outro texto está em Mateus capítulo 9, do versículo 27 a 30. Mateus 9, 27 a 30. Aqui já não é a cura do Bartimeu. Aqui é uma cura de 2 cegos e de um mudo. Verso 27 diz assim: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Somente até aqui. Vamos observar o texto aqui. Verso 29 diz assim: eles queriam o quê? A cura da cegueira. E o que diz o verso 29? Jesus, tocou nos olhos. Então, para cada necessidade, Deus tem uma maneira de agir.
Às vezes a realidade é parecida, pode ser até igual. Ambos eram cegos, tanto Bartimeu quanto os dois cegos que aqui estavam. Jesus disse: vá, que a tua fé o curou. O outro, agora, ele toca nos olhos e disse: seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão foi restaurada. Ok? Então essa é uma outra maneira de Deus agir. Quando Ele quer, Ele faz do jeito dele. Outro que nós queremos ver, voltando a Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 22 a 25. Só um pouquinho para frente você vai encontrar. Depois de Mateus vem Marcos. Agora é o capítulo 8, a partir do versículo 22 até o 25. Diz assim a palavra de Deus: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, o levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem, e pôs sobre ele as mãos, ok? Impôs-lhes as mãos. Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele respondeu, levantou os olhos e disse: vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Quer dizer, a visão não estava totalmente restaurada, foi uma cura parcial. No verso 25, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Olha, ambos cegos, cada um foi curado de uma maneira diferente. Nesse aqui você observa que Jesus faz o cospe nos olhos. Olha, alguém disse até que talvez se ele enxergasse teria dificuldade para receber a cura, né? Mas consideramos o texto, né? Então Jesus cuspiu dos olhos e pôs as mãos. Depois o levou para fora do povoado e depois ele tocou novamente para que pudesse curá-lo totalmente, aquele homem da sua cegueira. Aí nós temos uma outra maneira de Deus agir. Está em João capítulo 9, verso de 1 até o 7. Evangelho de João, capítulo 9, versos 6 e 7. De 1 a 7, melhor. Isso aqui o texto é bem específico, né? Era um cego de nascença. Versículo 1 começa dizendo assim: ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. E a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aí, do versículo do 2, na verdade, já se pula para o 6, que sendo mais específico. Tendo Jesus dito isto, ele aproveitou para ensinar, né, as pessoas que fizeram a pergunta. Tendo Jesus dito isto, cuspiu no chão. Agora não foi nos olhos, agora foi no chão, ok? Pegou a saliva, misturou a saliva com a terra com a saliva, e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Ele cuspiu nos olhos, tá? Agora ele cospe no chão,
faz aquele lodo e coloca nos olhos. E vai lavar, não foi fora do povoado, vai lavar no tanque. E o moço foi, se lavou e voltou enxergando de lá. Então nós vemos que, por mais que a gente tenha necessidades iguais, por mais que nós enfrentemos problemas iguais, mas nem sempre Jesus vai resolver da mesma maneira que resolveu desse irmão, vai resolver do outro irmão. Significa que ele tem uma maneira específica para cada pessoa de tratar com cada um. Conta-se que Bartimeu enxergava, por algum momento, um acidente, perdeu as vistas, voltou a enxergar. Era um tratamento específico. Mas esse aqui era cego de nascença. Então era uma outra situação que precisava ser tratada e resolvida de uma maneira diferente. Então, a imprevisibilidade de Deus, no modo dele agir, é diferente de pessoa para com pessoas. Nunca é igual. Efésios capítulo 3, no verso 10, eu gostaria que você lesse comigo. Vamos pegar uma palavra aqui. Se você tiver outra versão que não seja a NVI, esse texto fica melhor na versão de Almeida. Se você conseguir aí mudar aí no... sim. Vamos lá. E isso para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Multiforme graça de Deus é a múltipla maneira de Deus agir. E Deus trouxe isso e colocou na igreja. E ela se manifesta de pessoa para pessoa, porque Deus tem a sua maneira específica de tratar com cada um, de lidar com cada um, resolver. Porque às vezes nós estamos na igreja, nós passamos uma semana, 7 quartas-feiras orando, por uma nova estação na vida da gente. E algumas pessoas testemunharam, outras ficaram com vergonha. Mas veja só, cada pessoa estava no mesmo lugar, orando no mesmo propósito, pedindo a bênção do Senhor, só que cada um foi atendido de uma maneira diferente. Cada um teve uma resposta diferenciada. Por quê? Porque Deus trata especificamente com necessidade específica de cada um. Porque às vezes nem sempre nós sabemos pedir o que é realmente necessário. E a resposta de Deus tem muito a ver com a nossa condição para receber, da nossa preparação para receber. Porque muitas pessoas, quando recebem muitas coisas, e às vezes abre-se uma porta para elas não sabem segurar aquela bênção, ela desperdiça, muitas vezes ela até se afasta de Deus. Então Deus sabe por que Ele responde diferenciadamente a cada pessoa, e como Ele trata especificamente de cada um. Se formos orar aqui e dissermos assim, olha, vamos orar por necessidades financeiras, todos nós temos necessidade financeira, menos o Júnior, Todos temos necessidade. E vamos orar ao Senhor, vamos clamar aqui, vamos passar 7 dias aqui orando, Senhor, Senhor, Senhor. Deus vai responder, vai, mas cada um de uma maneira diferente. Uns vão receber de imediato, outros vão esperar mais um pouquinho, o outro mais um tempão, o outro vai receber o não, porque Deus sabe como e quando estamos preparados para recebermos aquilo que Ele tem para nós. Deus é onisciente, gente. Ele é onisciente, Ele conhece a estrutura da gente, Ele sabe todas as coisas, Então, essa imprevisibilidade de Deus é que Deus age diferentemente em cada pessoa. E precisamos aprender que não esperemos que Deus haja da mesma maneira que Ele agiu na vida de um irmão, que Ele venha agir da mesma maneira na vida do outro. Pode ser que Ele responda à irmã Maria, e pode ser que Ele responda à irmã Luana de maneira diferente. O mesmo Deus, quando nós oramos pelos mesmos propósitos, Deus vai dar
Talvez um antes, outro depois, uma de uma forma, outro de outro, mas de alguma forma ele vai responder. Então nós temos que entender que nem sempre Deus vai nos dar a mesma resposta que vai dar para o irmão do lado, nem sempre Ele vai agir no mesmo tempo que a nossa irmã que está com a gente aqui, e nem sempre Ele vai fazer exatamente como a gente quer, porque o agir dele é diferenciado, é sobrenatural. Ele é soberano em suas decisões. Então não espere que o agir de Deus na vida da pessoa, da sua vida, da mesma maneira que Deus agiu na vida do irmão do seu lado. Entenda que a multiforme sabedoria de Deus significa que Deus continua agindo hoje de forma diferente de pessoa para pessoa. Amém? Deus tem muitos filhos. Cada um deles tem uma personalidade. Cada um deles tem um caráter, um perfil. É como 5 dedos das mãos. São da mesma mão. Cada um deles são diferentes um do outro, porém cada um tem uma função específica. E quando a bênção vem, atinge todo, mas de maneira diferente. Então Deus é soberano. Então entendemos que a multiforme é exatamente isso. Que é impossível a gente querer condicionar o mover do Espírito Santo de Deus na vida. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Deus sabe, Deus tem propósitos, Deus tem maneira de agir diferente. E nós perguntamos hoje aqui, por que Jesus curou os cegos de forma diferente? Por que não respondeu, não resolveu o meu problema, o seu problema, da mesma maneira que resolveu do meu irmão do lado? Por que Deus não resolveu com a mesma duração de tempo que resolveu o do seu irmão? Porque Deus tem o tempo dele dar a resposta, tem o tempo dele dar, dele conceder, tem o tempo dele fazer chegar até nós as bênçãos e as respostas que nós estamos buscando. É o tempo de Deus. Diga para seu irmão, é o tempo de Deus. Amém? Segundo aqui, eu quero que os irmãos estejam observando, de acordo com os textos que nós lemos aqui, dos cegos que foram curados diferentemente, e em lugares diferentes, de maneira diferente, é que Deus tem o seu tempo de agir, de pessoa para pessoa. É como a gente chega assim e diz, vamos para a igreja orar, olha, a bênção da irmã Nina chegou, então a minha está chegando também. Nem sempre, chegou? Receba, né? Mas nem sempre será no mesmo tempo cronológico. Nem sempre será, porque o irmão João foi abençoado hoje, então a minha também está chegando. Não, pode ser que ele recebeu agora, e você espera mais um tempinho, né? De acordo com a sua decisão, com a multiforme graça de Deus, com a multiforme maneira dele agir, ele sabe como trazer e quando vai trazer a resposta que nós precisamos. Por que isso? Porque ele sabe todas as coisas, né? Eclesiastes capítulo 3, verso 1, pode colocar para a gente? Eclesiastes 3, 1, embora todos saibam, eu creio que a maioria, quase todos os irmãos, todos os crentes conhecem esse texto, amém? Até pessoas que não é crente sabem, conhecem esse texto, né? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, Deus, Ele tem o seu tempo de agir de pessoa para pessoa. Nunca questione Deus, por que o irmão foi abençoado e a mim ainda não chegou? Porque às vezes as pessoas criam esse questionamento com Deus. Muitos até se esfriam na fé, porque a irmã recebeu, o irmão foi dando, mas eu, né? Então Deus sabe, Ele é Senhor, Ele sabe o seu tempo de trazer a sua vitória, Ele sabe o seu tempo de trazer a sua bênção, a sua resposta, meu irmão. Então não fique ansioso, questionando Deus, por que não fez, por que não aconteceu, por que a porta não abriu, por que eu não fui curado ainda, por que fulano já foi e eu não fui, por que fulano tem e eu não tenho ainda, por que fulano resolveu e a minha ainda não foi resolvida. Então entenda que Deus tem o seu tempo de agir. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga para essa pessoa que está do seu lado, Deus tem o seu tempo
Ou seja, o tempo dele de trazer a sua resposta. É o tempo dele. Que pode não ser o mesmo tempo da Isabel, que pode não ser o tempo da Priscila, que pode ser o tempo da irmã Helenita, pode ser o tempo diferente, mas Deus sabe, e Ele sabe como Ele tem o seu propósito em cada tempo na nossa vida, porque há um propósito de Deus em cada tempo. Amém, queridos? Então é assim, Deus tem o seu tempo de agir. Um dos cegos que Jesus curou era de nascença e outro não. Deus tem o tempo certo para operar em sua vida. Ele é o dono do tempo. Ele não adianta o seu relógio e nem atrasa o seu relógio só para atender a oração de alguém. Porque às vezes a gente, quando quer alguma coisa, adianta o relógio. Eu trabalhei numa empresa que tinha uns funcionários lá, que eles tinham, antigamente era diferente dos bater de ponto hoje nas empresas. Antigamente era um cartãozinho que a gente chegava lá no relógio, aí fazia clique, né? E tinha gente que atrasava o relógio só para não bater o ponto atrasado, forçava o ponteiro. Já foi danificado muitas vezes por essa causa, para dizer que chegou no horário, né? Então existe essa situação. Outros adiantavam o relógio para dar a hora para ir embora. Então nós podemos até fazer isso, mas Deus não faz isso não. O seu tempo que Ele preparou para você é o tempo dele que vai chegar. Ele não vai adiantar o relógio dele por sua causa. Também não vai atrasar o relógio dele só para te socorrer. Porque Ele é o dono do tempo. E Ele tem o tempo dele para trazer resposta para cada um no relógio dele, no cronos dele. Não é no nosso. Porque o homem tem essa maneira de manipular, né? Manipular o horário, manipular as coisas e tal, mas Deus, Ele é justo, Ele não vai fazer isso. Ele é o dono do tempo, Ele não adianta nem atrasa o relógio para agir na vida de ninguém. Por quê? Porque existem consequências de decisões tomadas fora do tempo. Por que Ele não adianta o relógio? Por que Ele não atrasa? Porque tem muitas pessoas que querem adiantar o tempo, mas também existe aqueles que querem atrasar o tempo, principalmente quando está em situações de dívida. Se pudesse voltar o calendário, voltava. Mas tem outros que pudesse adiantar, adiantaria. Mas o Senhor não. Ele sabe que existem consequências para quem quer passar na frente do tempo dele, ou quem fica para trás do tempo dele. Então é necessário entendermos que para tudo existe uma consequência. Por isso o que nós devemos fazer é aprender a esperar em Deus. Esperar o tempo de Deus. E esperar o jeito de Deus agir na nossa causa, na nossa vida também. Amém, queridos? Terceiro ponto que eu quero deixar aqui com vocês é que Deus age, eu já falei isso, né? Que Deus age diferenciadamente de pessoa para com pessoas. Já falei isso. Porque cada caso é um caso. Uma pessoa é diferente da outra. A situação de uma pessoa pode ser diferente da outra. Uma necessidade é diferente. A necessidade de uma pessoa pode ser diferente da necessidade de uma outra pessoa. Então, queridos, é necessário entendermos que para cada uma desses personagens que nós lemos aqui, dos cegos, tinha uma situação, tinha uma realidade, tinha uma necessidade, e ele agiu com cada um de acordo com o que ele sabia que seria a maneira certa de fazer. A uns basta a palavra, a outros tinha que tocar, a outros tinha que levar para fora, outros tinha que tocar, fazer um lodo, tocar nos olhos, mandar lava primeiro. Tudo com propósito, gente. Tudo com propósito, para deixar para a gente bem claro que Ele não está preso a um padrão que o homem estabelece, que Ele é livre e Ele decide quando é o tempo dEle, como será o agir dEle. É Ele que sabe, Ele é o Senhor de todas as coisas. São essas realidades que nós precisamos aprender. Para o cego bastava uma palavra. Para o cego bastava uma palavra. Era o suficiente para que isso acontecesse. Para os dois cegos, Jesus tinha que tocar.
Porque até entre nós, existem pessoas, talvez a gente não atenta bem para isso. Tem pessoas que não se sentem satisfeitos quando a gente só diz assim: a paz, Deus abençoe. Tem pessoas que querem que a gente toque nas mãos dela. Já perceberam isso? Tem um nome que diz, um nome científico que fala aí, esse nome de pessoas que só se sente reconhecido ou bem recebido, ou se sente bem quando uma pessoa toca nela. Porque existem coisas que, tem pessoas também que nós oramos aqui nas quartas-feiras, não precisa nem pôr as mãos, ela toma posse e ela é abençoada. Mas tem outro que fica sentindo falta daquele toque, o pastor pôr a mão na minha cabeça e tal. Tem pessoas que sentem necessidade de ser tocada, e Jesus sabe disso. Eu não sei qual é a sua necessidade. Tem irmã que gosta de um abraço. Isso é mesmo. Então, gente, Deus, Jesus, Ele sabe a maneira de lidar com cada pessoa, de acordo com a necessidade de cada um. Outro, para que que a fé fosse realmente concluída em obras, precisava ser tocado. Jesus tocou naqueles dois, tocou no outro, né? Porque tem pessoas que sentem necessidade de ser tocado. Então são pessoas diferentes. São pessoas que nem gostam de ser tocadas, mas tem outros que gostam de um abraço. Tem uns que não gostam nem de um aperto de mão, gostam de um abraço mesmo. E tem aquelas pessoas que não fazem questão, não é que não gostam, não faz questão, porque ela se sente amada de qualquer jeito, né, Jô? Se sente amada, recebida de um jeito, independente de um abraço. Ela sente nos olhos, percebe quando a pessoa ama e quando não ama. Porque existe abraço falso, né? Existe aperto de mão também falso, tá? Existe imposição de mãos também, que é mais para amaldiçoar do que para abençoar. Por isso nós sempre dizemos na igreja, né, não deixe ninguém ficar impondo a mão na sua cabeça se você não conhece. Se o seu pastor, a sua liderança não designar, não disser faça, você não deixa, entendeu? Porque o seu pastor você vai conhecer, você conhece ele, você lida com eles, mas as pessoas que estão lá fora você não sabe quem são, não sabe o que vivem, como é a vida deles. E hoje tem tanta coisa acontecendo por aí, porque imposição de mãos é transferência. Quando eu imponho a mão sobre alguém, eu estou transferindo da unção que eu tenho para aquela pessoa. Mas se eu estou em pecado, o que eu estou transferindo para a pessoa? O meu pecado. Aí a vida da pessoa, em vez de ser abençoada, passa a ser uma vida atribulada. Passa a ser uma vida atribulada. Por quê? Porque aquela pessoa que não está bem com Deus impôs as mãos sobre a pessoa recebeu aquilo e já vai para casa com aquele peso nas costas. Então, são palavras, né, que a gente vai colocando aqui, Deus vai dando, a gente vai acrescentando, mas por mais que os irmãos saibam disso, mas é bom lembrar que existem essas situações. Em quarto lugar e último, existem circunstâncias na vida de alguma pessoa que Deus age por etapa, tá? Tem pessoas que Deus age por etapa. Cada dia Ele vai trazendo. Tem cura que acontece instantaneamente, mas tem cura que é um processo. Tem cura que a gente recebe quando alguém ora por nós, quando nós oramos. Mas tem outras curas que se manifestam quando as pessoas vão orando pela gente, né? Vão intercedendo pela nossa vida. E aos poucos a bênção vai acontecendo, a cura, o milagre vai chegando. É aquela pessoa que recebe cobertura de oração constante da sua igreja, do seu pastor, da sua liderança, dos seus intercessores. E existe também aquelas situações em que a cura se manifesta através de médico. Você vem para a igreja, ora, e Deus fala, vai para o médico. Aí você vai para o médico e toma um medicamento. Você toma os seus medicamentos nos dias e na hora certa. E com o tempo a cura vai chegando. Deus pode curar diretamente. Deus pode usar a mão do médico. Deus pode usar o pastor, o intercessor da igreja. Deus pode agir diretamente na sua vida. Então para cada pessoa, porque às vezes a gente fica naquela assim, Deus abençoa a irmã Soraya, então vai ter que me abençoar do mesmo jeito.
Ah, mas eu não quero tomar remédio. Tem pessoas que jogam remédio fora. Eu não vou tomar. Quem mandou jogar o remédio fora? Aqui Jesus pegou aquele homem, né? Ele cuspiu no chão, fez o lodo e jogou e pôs as mãos. Fez o lodo e pôs as mãos. Depois pega aquele moço, leva lá para fora do povoado e lá ora de novo para aquele homem ser curado. Então são etapas. Às vezes a cura vem, mas com o tempo, na perseverança, né? Na busca do Senhor, na consagração, na persistência, no cuidado. Então existem situações que Deus cura com o tempo, mas existem situações que o Senhor cura de imediato. Então Deus age, sabe, na vida de algumas pessoas por etapa. Se você está orando com fé, perseverando, e o seu milagre, a sua bênção, a sua resposta ainda não veio, então não é que Deus não te ouviu, é que Ele está trabalhando para que o seu milagre aconteça lentamente, ou no tempo certo, por etapas. Então é necessário nós entendermos essa etapa de Marcos capítulo 8, no verso 22 ao 25, quando Jesus impôs as mãos sobre o cego, ele viu parcialmente. Aí Jesus impôs a mão pela segunda vez, aí a bênção foi completa, por etapas. Amém? Então existe cura imediata e cura por etapas, mas tudo é a maneira de Deus agir. Então, porque às vezes as pessoas, fulano recebeu a bênção, então por que a minha não veio? Deus já resolveu a causa do irmão dali, resolveu a causa da irmã de lá, mas por que não resolveu a minha ainda? Certo? E quase sempre Deus age dessa maneira. A cura vem por etapa, pela minha fé, pela minha perseverança, pela minha busca ao Senhor. E o detalhe, não desanimar e não desistir da minha fé, não deixar de crer. Sabe, é como Ana, chegou no templo e orando. Quantos anos Ana chegou no templo orando, até que chegou o dia do milagre dela acontecer, né? Então é necessário nós entendermos isso. Quase sempre Deus nos cura, Deus nos responde por etapas. Porque às vezes Deus age por etapas na vida da pessoa. Aí nós encontramos resposta no Salmo 103. Salmo 103, verso 3. Por favor. Chegou primeiro. Diz assim: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Verso 4: que redime a tua vida da perdição, que te coroa com benignidade e de misericórdia. O Senhor, Ele conhece, é Ele que faz, seja por etapa, seja diretamente, sabe? Ele faz, direta ou indiretamente. Ele que faz, Ele que sara, Ele que cura, Ele que faz o milagre, Ele que faz o extraordinário acontecer, independente da maneira de agir. Então não fique preocupado em que Deus fez comigo e tem que fazer com você. Deus respondeu a oração da Jaciane de imediato, mas por que Isabel está esperando o tempo? Deus tem um tempo. Sabe por quê? Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe até onde a gente aguenta, até onde a gente suporta as provações, porque muitas vezes nessas provações e na nossa perseverança nós honramos o Senhor, como o nosso irmão Jó, que foi falado aqui da quarta-feira, como ele aguentou tanta coisa e chamou a atenção das pessoas, mas no final Deus mudou a história dele. Deus mudou a história de Jó. O último estado dele foi melhor do que o primeiro. Pode ser que esse também seja a mensagem de Deus para você. O seu último estado será melhor do que o primeiro. Amém, queridos? Então Deus conhece a nossa natureza, Ele conhece a nossa estrutura, sabe quem é cada um de nós, sabe quem nós somos, conhece a integridade, conhece o nosso coração. Ele nos sonda, Ele conhece. Então vamos lá, concluindo a mensagem dessa noite, seja por palavra,
seja pelo seu toque, seja por etapas, o milagre sempre vem. A bênção de Deus vai chegar. Espere em Deus, aguente firme, confie em Deus, não fique inquieto, espere no Senhor, confia nele. Em Filipenses capítulo 2, do verso 13, por favor. Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Tempo do agir, a maneira de agir é de Deus. Nós oramos, cremos e Ele faz conforme é a vontade dEle. Com toda a certeza, Deus tem muitas e diversos milagres para derramar sobre nossas vidas. Deus tem muitas e diversas maneiras de te abençoar. Ele tem o poder para isso, Ele quer fazer isso, é o desejo dEle. Só que nós temos que entender que não é no nosso tempo nem no nosso jeito, mas Ele vai fazer. Se Ele prometeu, se Ele diz que é o Deus que nos cura, que nos sara, se Ele que resolve todas as coisas para nós, se você é filho, se você é filha, então tenha certeza que mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, no relógio dEle, a sua vitória vai chegar para você. Creia, confia no Senhor, amém? Agora, para receber, seja o toque, seja a palavra, seja por etapas, é preciso crer e esperar. Esperar no Senhor. Não limite, nem condicione, não questione, porque o poder de Deus está sobre a sua vida, e na hora dele, no tempo dele e da maneira dele, a sua vitória vai chegar, a bênção dele vai chegar. Por último, eu quero que você leia comigo Salmo 42, é o último que vou ler aqui com você. Salmo 42, para nós finalizarmos aqui hoje. Glória a Deus. Verso 5 e o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: por que você, esse é o tempo que a gente fica esperando o milagre chegar, a bênção chegar, né? Aí o salmista diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração essa noite. Porque se perturba dentro de mim, aquieta minha alma e descansa no Senhor, que no seu tempo o teu Salvador virá e vai mudar a sua história.